Agora, Cláudio Santana continua por aqui, também Lula Bonfim, para a gente analisar mais uma vitória do Bahia em casa, mais um triunfo do Bahia em casa. Venceu o Fluminense, venceu o Grêmio, né? Dois times ali postulantes a G6, pelo menos, né? Dos adversários. Se o Bahia pensa e sonha em Libertadores, que eu não acho nada impossível, né? Para o elenco que tem e tudo mais, conseguiu vencer outro adversário, digamos assim, direto, né? Nessa luta aí. Claro que o campeonato está começando, mas vencendo com autoridade, né? Muito mais posse de bola, né, Lula? Muito mais finalizações. O goleiro do. Inclusive, estava ouvindo o jogo na Rádio Gaúcha e os caras elegeram o goleiro do Grêmio melhor em campo. Então, acho que já dá uma tônica. O Rafael, né, que veio do Cruzeiro. Então, acho que já dá uma tônica de que realmente foi 1-0, mas foi uma vitória convincente, né? Segura um primeiro tempo muito bom. Evergol está em boa fase, né? Fez um golaço contra o Vitória, fez mais um golaço hoje. Enfim, me parece que aquele Bahia, Lula, que a gente estava esperando desde o início da temporada, começa a aparecer com mais frequência, né? E contra adversários mais complicados. Eu acho que teve uma boa atuação contra o Fluminense, teve uma boa atuação hoje também. Né? Contra o Vitória também teve ali, principalmente no segundo tempo, uma boa recuperação. Então, o que a gente espera do Bahia, naquele meio campo envolvente, boa troca de passes, a gente começa a ver com mais frequência, né? E contra adversários mais difíceis, né? Boa noite e, enfim, conte a história desse jogo, Bahia 1, Grêmio 0. Eu espero, na verdade, que seja um processo de evolução do Bahia, né? Hoje foi um jogo muito seguro do Bahia. Assim, eu vou, claro, ponderar que o Grêmio não esteve uma boa noite hoje. Não foi uma noite feliz para o Grêmio. O Grêmio basicamente não esteve em campo, mas o Bahia, ao mesmo tempo, se aproveitou disso da maneira que deveria ter aproveitado. O Bahia dominou o jogo do início ao fim. Se o Bahia foi bem contra o Fluminense, o Bahia realmente foi bem contra o Fluminense, hoje o Bahia foi ainda melhor. Porque contra o Fluminense houve momentos, especialmente no início do jogo, né, que o Fluminense foi melhor do que o Bahia. Mas hoje, em nenhum momento do jogo, o Grêmio chegou a ser melhor do que o Bahia. O Bahia teve total controle da partida. Não só posse de bola, mas assim, claro, o Bahia exerce controle de jogo através de posse de bola ofensiva. Isso houve, né? Isso é uma característica do Bahia. O Bahia, se o Bahia tá bem no jogo, o Bahia tem posse de bola no ataque. O Bahia fez isso. O Bahia nem finalizou tanto quanto eu até imaginava que teria finalizado, né? Na minha cabeça, quando eu saí do jogo, na minha impressão, o Bahia tinha finalizado mais. E aí, quando eu olhei o scout, foram 14 finalizações. É um número bom, mas um número abaixo do que o jogo transpareceu, né? O Bahia teve total controle, o Bahia, durante muitos momentos, teve a oportunidade de construir melhor jogada, de chegar mais claro na frente do gol, tomou algumas decisões erradas, mas teve espaço porque o Grêmio marcou mal. Eu não gosto muito de como os times de Renato Gaúcho marcam, mas hoje especialmente eles estiveram mal e o Bahia soube aproveitar muito bem isso, muito bem. Noites boas de jogadores de diversas posições, de defesa, de ataque. Teve também algumas atuações ruins, a gente vai ponderar depois sobre isso. Mas coletivamente foi muito bom. Quando acabou o primeiro tempo, já eu vou fazer um passo a passo rápido do primeiro tempo. Quando acabou o primeiro tempo, eu encontrei um amigo e eu falei, velho, eu tô muito feliz porque o Bahia fez um primeiro tempo de alto nível na Fonte Nova. O Bahia fez um primeiro tempo de time de Série A, mas não um time que vai brigar embaixo na Série A. O Bahia fez um primeiro tempo de time que vai brigar do meio para cima na Série A, né? Um primeiro tempo de total controle, de não deixar o adversário respirar, né? Eu saí muito feliz pro intervalo. No segundo tempo o jogo mudou um pouquinho, né? O Grêmio forçou um pouquinho mais a pressão na saída de bola do Bahia. Isso incomodou um pouco, mas ainda assim o Bahia se saiu muito bem.
muito bem. Mesmo pressionado ali na saída, o Bahia foi bem, conseguiu sair, conseguiu criar. As melhores chances do segundo tempo também foram do Bahia. O Bahia, no todo, o Bahia fez um grande jogo, um jogo para orgulhar a torcida, e a torcida saiu orgulhosa, tá? A torcida saiu muito orgulhosa hoje do futebol que viu. O placar de 1-0, eu acho que ele não diz o que foi o jogo. Esse jogo tranquilamente poderia ter sido 3-0, não seria nenhum absurdo, nenhum susto. Você falou, Fábio, que a Rádio Gaúcha chegou a dar para o goleiro Rafael o prêmio de melhor em campo, né? Eu nem acho que Rafael tenha se destacado tanto, né? Mas se você olhar as atuações do Grêmio, talvez seja Rafael o que melhor se destacou do lado de lá. Ele fez uma boa defesa no segundo tempo, uma jogada de Biel pelo lado esquerdo, que Everaldo finalizou, antecipou bem o zagueiro, finalizou de esquerda, e Rafael Cabral buscou no cantinho, uma boa defesa. Mas aí, tentando voltar aqui para a linha do tempo do jogo, o jogo começou com o Bahia em cima, dominando, o Bahia pressionando mesmo, criando oportunidades. Eu senti, na verdade, um Bahia intenso, né? Como eu vi em Bahia Sport. Bahia Sport na Copa do Nordeste talvez tenha sido o Bahia mais intenso do ano, né? O Bahia, inclusive, acho que finalizou umas 30 vezes aquele jogo. Hoje foi um pouco menos da metade. Mas a intensidade da marcação, de acelerar o jogo, de toques rápidos, de você não deixar o adversário pensar em como te marcar, isso aconteceu hoje. E talvez não tenha sido tão bom quanto naquele jogo contra o Sport, por causa de uma noite um pouco abaixo de dois jogadores que são importantes. A gente já falou muito bem deles aqui, que são Cauli e Tassiano, né? Eles estiveram um pouquinho abaixo individualmente. Se o Bahia, coletivamente, o Bahia esteve muito bem, esses dois atletas estiveram um pouquinho abaixo. Talvez, se eles estivessem uma noite média deles, o placar teria sido mais elástico na noite de hoje, quer dizer, na noite de ontem, né? Já estamos na 1h da manhã de domingo. Mas é isso. Ao mesmo tempo que foi uma noite abaixo da média de Tassiano, de Cauli, foi uma noite acima da média de outros atletas, né? Everaldo, que marcou um golaço ali logo aos 15 minutos, 15, 16 minutos do primeiro tempo. Uma jogada muito bem trabalhada do Bahia, muito bem, um gol bonito do início ao fim, mas claro, o toque que Everaldo deu nesse gol fez toda a diferença, né? Ele recebe a bola de Everton Ribeiro, o zagueiro vai com tudo para tentar travar o chute de direita de Everaldo. Everaldo não finaliza, corta para a esquerda e dá um chute com a parte interna do pé esquerdo e acerta o ângulo do goleiro Rafael Cabral, marcando o gol do Bahia na partida. E naquele momento eu sou um torcedor, assim, em regra, pessimista, tá? Eu me moldei para ser pessimista. Eu não fui sempre assim, não. Mas eu descobri que quando você espera menos, você sofre menos. Então, quando o Bahia marcou 1-0, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, foi cedo demais. Esse jogo tende a mudar, né? Mas o jogo não mudou. O jogo não mudou, seguiu com a mesma característica. O Bahia pressionando, o Bahia mais intenso, o Grêmio sem conseguir sair, sem conseguir criar. Repito, o Bahia teve um domínio absoluto. Claro, do meio para o fim do primeiro tempo, o número de finalizações do Bahia caiu. Foi um volume menor de finalizações. Mas isso aconteceu mais porque o Bahia errou em algumas tomadas de decisão da intermediária para frente,
do que porque não encontrou espaço, porque não conseguiu mais dominar o Grêmio, ou porque tirou o pé. Não, o Bahia continuou muito melhor do que o Grêmio, muito mais intenso do que o Grêmio até o final da primeira etapa, né? Eu acho que a melhor versão do Bahia foi a versão que a gente viu no jogo de hoje, tá? Porque no segundo tempo, como eu falei aqui, o Bahia chegou para a segunda etapa com placar de 1-0 e eu novamente preocupado, né? Repito, placar favorável, mas com apenas um gol. Eu voltei para o segundo tempo, meu Deus do céu, o jogo vai mudar. O jogo vai mudar. Né? Eu tenho sempre essa característica um pouco pessimista. Mas o jogo até mudou um pouco, como eu falei, o Grêmio tentou pressionar o Bahia na saída de bola e apareceram dois jogadores que foram muito bem hoje. A dupla de zaga do Bahia, tá? Não só a dupla de zaga, acho que a linha de quatro, a primeira linha de quatro do Bahia foi muito bem hoje. Muito bem, tá? Eles tiveram muito sucesso nessa saída de bola. Marcos Felipe teve muito sucesso nessa saída de bola hoje. Mesmo pressionado pelo Grêmio durante todo o segundo tempo, o Bahia conseguiu sair com a bola no chão. O Bahia fez muito bem isso hoje, muito bem. Tá? Não sei se provavelmente isso não ocorre, né? Mas se Guardiola assistir o que o Bahia apresentou no segundo tempo hoje, ele vai falar: olha, tem um dedo do Grupo City aí, né? Porque foi um Bahia que teve muito sucesso na saída de bola pelo chão, muito sucesso, com goleiro, com laterais, com zagueiros, todos eles muito bem realizando essa função. E aí, como o Grêmio estava posicionado um pouco mais à frente, quando o Bahia passava dessa primeira linha, encontrava muito espaço na frente, né? E foi num lance totalmente assim que saiu a melhor chance do Bahia no segundo tempo, que foi um contra-ataque puxado por Biel pelo lado esquerdo. Biel foi até ali a lateral eu diria a quina esquerda da grande área e cruzou de esquerda. Everaldo estava atrás do marcador, se antecipou ao marcador, finalizou de esquerda e Rafael Cabral fez ali a principal defesa do jogo, né? Uma excelente intervenção. Acho que esse foi o momento que o Bahia esteve mais próximo do segundo gol. Se o Bahia vencesse hoje por 2-0, seria nesse lance. Mas assim, fora isso, não foram lances muito agudos do Bahia, né? Foi um jogo de controle, de tranquilidade, de posse de bola. O Bahia teve mais posse de bola, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No primeiro, o Bahia teve a posse de bola onde ele mais gosta de ter a posse, que é no campo ofensivo. Foi uma posse muito ofensiva. No segundo, balanceou um pouquinho com a posse de bola defensiva, mas repito que o Bahia saiu muito bem, mesmo pressionado, o Bahia saiu muito bem. E no todo, Fábio, o Bahia fez um belo jogo hoje na Fonte Nova, um jogo que me deixou muito orgulhoso como torcedor. Tá? Quando a gente, claro, tem variadas formas de jogar bola, tá? O Bahia poderia ter um outro estilo, mas se o Bahia executasse outro estilo tão bem quanto executou seu estilo hoje, eu estaria orgulhoso da mesma forma. Eu tô orgulhoso porque o Bahia conseguiu executar o seu futebol da melhor maneira. Esse é o resumo do que eu vi hoje na Fonte Nova. Eu queria até pedir desculpa, porque, em regra, eu faço uma seleção de lances, né? Eu anoto no papel aqui os lances, mas eu estava no jogo e eu tinha esquecido, na verdade, que eu vinha fazer a análise aqui. Então, eu não anotei no papel tempo, mais ou menos, as chances criadas. São coisas que eu registro com um cuidado maior, e dessa vez eu não trouxe aqui para a gente. Mas o jogo foi tão tranquilo, que eu acho que não tem uma grande influência aqui nesse caso. O jogo foi uniformemente pró-Bahia hoje, e muito por mérito da equipe de Rogério Ceni.
Cláudio, também quero tua visão aí sobre esse triunfo do tricolor da Boa Terra, 1-0 no Grêmio. Por aí, né? Um bom controle de jogo, mas faltou matar, né? Alguns torcedores aqui também, Igor Santos, também teve outro torcedor aqui que falou que o Marcos Carvalho, que o Bahia até tem um volume, mas tem que ser mais agudo ali, conseguir traduzir o controle em gol, até para ter resultados mais tranquilos. Né? 1-0, claro, uma bola ali perdida do Grêmio podia ocasionar no empate. 1-0 numa Série A é perigoso, né? Mas hoje não foi tanto para o Bahia pelo domínio, como o Lula bem destacou. Mas assim, do que eu vi do Bahia hoje foi um jogo de muita maturidade, assim. Um jogo de não sei ainda se consolidação para uma Série A, mas de um passo importante para essa consolidação para a Série A, na Série A, né? Dominou, venceu, dominou do início ao fim, dominou o Grêmio, né? E principalmente essa parte que o torcedor fala das finalizações, acho que cabe também pelo primeiro tempo, né? O primeiro tempo ali que o Bahia estava muito bem, faz o gol, coloca a bola no travessão, podia ter feito outro gol, o segundo gol. O time criou, teve volume de jogo, faltou aproveitar melhor essas oportunidades para ser um jogo mais tranquilo, porque o torcedor do Bahia merecia isso. Acho que o que Lula falou desse sentimento aí de felicidade, até de tranquilidade, se é um placar maior, acho que essa felicidade poderia até ser ampliada, não minimizando, obviamente, o resultado que foi importantíssimo. Mas no segundo tempo, né, o Grêmio volta coloca 3 mudanças, Renato Gaúcho tentou fazer com que o Grêmio melhorasse. Houve um equilíbrio, mas logo depois também Roger Ceni foi fazendo substituições e o Bahia foi ele foi dando respostas, né, para as substituições do Grêmio, e o Bahia retomava logo as rédeas, né? Tanto que Marcos Felipe praticamente não fez grandes defesas, não teve muito trabalho. Na reta final, o Bahia teve alguns contra-ataques, podia ter feito segundo, podia ter um pouquinho mais ali um pouquinho menos, né, na verdade, de preciosismo, e o Bahia podia ter feito o segundo gol também na reta final. Mas, como eu disse, foi um jogo de maturidade, de domínio do Grêmio, dos desempenhos que eu vi do Bahia, um dos melhores da temporada, porque contra uma grande equipe, que por mais que também, concordo muito com o Lula também, que mais que não tenha feito uma grande partida, mas é um Grêmio, tem boas qualidades, é um time que joga Libertadores, é um time que não vai disputar o Campeonato Brasileiro a passeio. E o Bahia se impôs e ditou esse ritmo de jogo, né? E aí, nesse jogo de maturidade que eu destaquei do Bahia, acho que vale também destacar a maturidade de Rogério Ceni. Acho que ele acerta na escalação, nas substituições, nos momentos das substituições também. Acho que ele conseguiu fazer com que o Bahia mantivesse o ritmo ali que impôs desde o início. Acho que dá para discordar uma substituição ou outra, talvez a entrada de Ratão, mas assim, nada também que prejudique muito na análise e nem no desempenho do Bahia. Acho que esse jogo do Bahia, dessa maturidade, coloca uma boa perspectiva do torcedor de fazer uma Série A segura. Mostra que tem potencial para fazer. Vamos ver se vai continuar desenvolvendo isso e se consolidando, né? Se esse passo importante da consolidação foi dado hoje, vai precisar, obviamente, fincar os pés na consolidação para disputar o Campeonato Brasileiro na perspectiva que o torcedor espera, né? Que brigando por coisa grande, por algo grande na competição e não apenas fugir do rebaixamento. Acho que pelo investimento do Bahia, embora ainda haja lacunas no elenco, a expectativa é de brigar por vagas em competições internacionais. Eu acho que o Bahia tem essa condição. Lula, sobre essa questão do Bahia não conseguir matar os jogos, né, com tanta facilidade, na tua visão, falta o quê? Falta dar um passe a menos, né? O Bahia troca muito passe, às vezes fica a sensação que poderia finalizar a jogada de uma forma mais objetiva, e ter um passe a mais. É isso que está faltando para o Bahia ter também mais chutes a gol, enfim, e por consequência fazer mais gols. Também, eu não gosto de dar respostas simples, né, para problemas que quase sempre são mais complexos. Mas eu tenho essa sensação que o Bahia peca por excesso de preciosismo muitas vezes, né? O Bahia tem a oportunidade de finalizar e não finaliza. Eu lembro de um lance que ficou martelando a minha cabeça durante o Bavi da última semana,
de Everton Ribeiro, que ele recebeu uma bola de frente para a grande área, ali próximo à meia-lua, livre para finalizar para o gol, e ele escolheu dar o passe para Tassiano, que estava marcado. Tassiano tropeçou, não conseguiu dominar a bola e o Bahia perdeu a oportunidade de finalização. Isso é uma coisa que se repete nos jogos do Bahia, né? O Bahia, na minha opinião, peca assim, por excesso de preciosismo, né? Mas tem uma questão também de característica de jogador, né? O 9 do Bahia hoje, Everaldo, que fez uma boa partida, fez um golaço. Ele é um atleta que ele até vem sendo utilizado não tanto quanto o 9. Você vê muitas vezes Everaldo fazendo a ponta, fazendo a função de um atacante de beirada, né, com alguma frequência. E aí você vê muitas vezes que Everaldo é banco, e o Bahia joga sem um 9 efetivo. O Bahia joga muitas vezes sem atletas que têm a finalização como uma característica poderosa, né? E eu acho que isso influencia também, né? Isso reflete um pouco de como o elenco, na minha opinião, foi mal montado, tá? Na minha opinião, muita gente discorda, mas para mim o elenco do Bahia foi mal montado, porque mostra-se um pouco de desequilíbrio, sabe? Muita qualidade de passe, e isso é muito bom. É um meio campo excelente, dos melhores do Brasileirão, mas acho que o Bahia descuidou um pouquinho da parte mais aguda da equipe, sabe? É um problema que é antigo no clube. A torcida do Bahia já reclamava disso no ano passado, e a direção não conseguiu resolver ou não priorizou resolver isso para 2024. Mas sim, eu acho que o Bahia também peca por preciosismo. O Bahia poderia finalizar mais vezes e muitas vezes acaba preferindo passar. Isso é algo que eu compreendo, tá? Não é algo que eu não compreendo, eu compreendo isso. E acho que isso também pode ser parte de um processo, sabe? Achar o equilíbrio nessa questão dos passes, né? Isso acho que é um processo que o Bahia pode acabar vivendo. E eu acredito que a gente pode chegar a um ponto que o Bahia vai entender melhor. Vem cá, esse momento aqui, eu tenho espaço para finalizar, eu posso finalizar, tenho capacidade para isso, então eu vou finalizar, né? Eu não preciso sempre buscar o companheiro para o passe, né? É uma questão de equilíbrio. Nesse estilo de jogo que o Bahia tem, de passes curtos, em velocidade, pelo meio, é uma coisa que o Bahia executou muito bem hoje, diga-se de passagem, né? Esses passes pelo meio, curtos, mas algumas vezes eu acho que peca pelo excesso, tá? Isso é comum, e eu acho que ainda vai se repetir algumas vezes até o Bahia encontrar o meio exato, o ponto de equilíbrio nesse sentido. Bom, antes da gente ir para o campinho, Pedro, coloca na tela a cena do Renato Gaúcho para a gente falar um pouco mais sobre ela, né? Tem alguns esclarecimentos em relação a essa cena, né? Tem imagens aí, acho que alguém estava na arquibancada, né? O Diego Costa é expulso mesmo, né? Tá discutindo ali com o quarto árbitro. E aí tem a confusão, chega a polícia, o Renato Gaúcho manda a galera ir para lá. E alguns comentários aqui, né, que falam o motivo, né, dessa atitude do Renato. O Renato faz um gesto de acabou, né? O Clécio Lima fala que o Renato disse na coletiva que a indignação foi por conta da presença do diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol na beira do gramado, que, segundo o Renato, dedurou algo ao quarto árbitro. Acho que foi um sinal de roubo do Diego Costa. Acho que ele fez um sinal em relação a isso, e aí foi dedurado, e aí foi expulso. E aí a outra pessoa também comentou que ele tirou os jogadores de campo para ninguém mais ser expulso. Essa foi a lógica utilizada pelo Renato para tirar os demais atletas do banco de reservas.
Veja bem, eu vejo a partida do fundo do gol aqui, à esquerda das cabines, à esquerda dessa filmagem aí, inclusive. O diretor de arbitragem da Federação Baiana estaria presente, é isso? Porque nessas imagens eu não vejo, né? É o ex-árbitro Jailson Macedo de Freitas, apitou a Série A durante muitos anos. Mas assim, É um isso não é árbitro comum, muito não? conhecido Assim, aqui, pelo menos mas na eu não Paraíba, vejo aqui. o diretor de arbitragem, ele está sempre perto, ali na beira do Aqui em gramado. Enfim, eu Pernambuco não sei, também. E Não é é não uma uma sei se coisa. é. natural. Isso não é um grande problema e eu não consigo vislumbrar Jailson Macedo de Freitas atuando para prejudicar algum dos times. Essas coisas que normalmente torcedor faz, né? De tipo, esse cara persegue o meu clube. Eu não tenho muito isso. Acho que as duas torcidas aqui do estado têm reclamações com Jailson, mas também tem com qualquer outro grande árbitro que apitou Bavi, que apitou grandes jogos de Bahia e Vitória. Eu acho que, mais uma vez, acho que Renato quis tirar um pouquinho o foco da atuação muito ruim que o Grêmio teve hoje, sabe? Foi uma atuação muito ruim mesmo, muito abaixo do que o Grêmio pode mostrar. Eu estava olhando aqui o scout do jogo, tá? O Grêmio finalizou 3 vezes, 2 vezes ao gol, o jogo todo, 3 vezes. Uma equipe do tamanho do Grêmio, independente de onde, de contra quem, isso é muito pouco para o Grêmio. E eu acho que assim, ele tentou fazer mudanças durante o segundo tempo e não deu jeito. Eu acho que nesse momento Renato agiu um pouco para tirar o foco da atuação ruim do Grêmio. Assim, reclamação de arbitragem nesse jogo para mim não faz nenhum sentido. Não tem nenhum lance capital, né? Assim, Nenhum lance capital, nenhum lance eu, capital. eu acho que dá para reclamar. Acho que foi um jogo que foi às vezes muito picotado, né? Acho que o Braulio também para demais, dá muito cartão. Eu acho que Mas não foi. Eu não faço essa leitura, não. Acho que foi o contrário. Ele deixou o jogo. Ele tentou fazer o jogo correr demais, ele deixou de dar faltas que foram faltas. Sabe? E isso é uma coisa que a arbitragem brasileira também precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. Eu acho que no todo a arbitragem brasileira ela tende a dar muita falta, isso me incomoda muito. Eu acho que isso enfeia o jogo jogado aqui no Brasil, mas isso não quer dizer também que é para passar a ignorar faltas, né? E hoje o Braulio ignorou muitas faltas, tanto pro Bahia quanto pro Grêmio. Mas assim, sem nenhuma influência decisiva no jogo, tá? O Bahia venceu porque foi muito, muito superior e eu acho que se a superioridade fosse se refletir no placar, não seria apenas 1-0, seria 3-0 tranquilamente, né? Não vejo motivo para essa gritaria toda de Renato Gaúcho aí e ouvi que ele quis tirar para que os outros não fossem expulsos, como se houvesse, sei lá, algum tipo de perseguição ao Grêmio, que qualquer coisa que eles fizessem seriam expulsos. É um discurso que eu sendo torcedor já não gosto, né? Quando minha torcida faz isso, eu reclamo. E vindo de um profissional muito experiente como o Renato, eu gosto menos ainda. eu vou falar aqui as aspas completas do Renato. Ele falou: eu tirei o time para não ser expulso e ninguém mais fosse expulso, né? De o time dele. Ele fala que o senhor Jailson Macedo de Freitas é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Foi ele, o Jailson, que diz que viu o Diego falar alguma coisa. Ele estava no local onde não poderia estar e o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu deixe meus jogadores para ser expulso ou para eu mesmo ser expulso? Aí não dá, declarou o Renato. Então é realmente isso que a galera já tinha alertado aqui, né, no chat, os motivos. E aí depois o Renato falou do texto, né? Já entrou num assunto que. Aí desvia o foco, né? Ele desvia o foco de um desempenho ruim do time dele. Aí é o personagem Renato Gaúcho, né?
Aí o que chama muito mais atenção aí ele fala do texto, da arbitragem, tirar os jogadores, enfim, para grande parte da mídia, né? Esse fato vai chamar muito mais atenção do que o resultado, do que o desempenho do Bahia, porque ele gosta de fazer isso. Não estou julgando aqui o treinador, a qualidade dele, assim, nem sou muito fã, mas acho que é um bom treinador, mas é um personagem também que gosta de fazer algumas cenas como essas para desviar o foco, principalmente, como o Lula falou, um desempenho muito abaixo do time dele. Não, ainda teve uma aspas, acho que é mais problemática. Ele fala: vocês querem que leve o futebol brasileiro a sério? Eu estou aqui por vocês, os jornalistas, na coletiva, né? Porque nem deveria estar dando explicações. Se depender do presidente, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer os pontos necessários e botar os moleques. Renato, então o teu patrocinador vai valer menos, teu salário vai ter que ser reduzido. O pay-per-view para jogar, bota. Cada um. Veja, e assim, teve até um comentário de Erwin aqui falando sobre questão de muita gente reclamando do campeonato. Veja, a arbitragem não é boa, não. Todo mundo tem pontos a reclamar. A arbitragem é ruim, a CBF é ruim. Tem muita coisa que precisa melhorar no futebol brasileiro. Mas veja, não é por esse motivo aí que Renato tá brigando e não é dessa forma que se vai resolver algum problema. É muito mais um showzinho do que. Veja, ele podia brigar para uma organização melhor no futebol brasileiro, juntar outros treinadores, mas não, o futebol brasileiro é cada um pensando no seu e pronto. Porque quando ele é beneficiado, ele não vai fazer esse showzinho aí, não. Ele não vai se compadecer com. Se fosse o contrário, veja, ele não foi prejudicado. Não houve nenhum. Tirando essa questão aí da expulsão de Diego Costa. Mas, por exemplo, o Grêmio ganha com 1-0 com um pênalti que não existiu. Ele não ia dizer: olha, Rogério Ceni, perdão, você foi injusto. Não ia. Ia defender o dele e pronto. Porque nenhum treinador no futebol brasileiro vai ter piedade com outro treinador, no erro, com outro clube, não. Então, assim, é cada um defendendo o seu e pronto. Ele não tá pensando no futebol brasileiro, não tá pensando no macro, não. Ele tá pensando no dele e acabou. Pois é, né? Como o Lula falou, né? O Renato Gaúcho ele é mestre em desviar o foco, né? De criar um fato novo, uma cortina de fumaça. É a melhor expressão. E aí ninguém fala que o Grêmio. Aí a imprensa não vai falar que o Grêmio só chutou 3 vezes, aí vai discutir isso, né? Então, muito esperto o senhor Renato Portaluppi. Isso que Cláudio falou é muito importante, tá? Sempre que tem esse debate sobre arbitragem, eu fico de olho para ver se o discurso como é que posso dizer, casualístico, né? Ou se ele é geral. Porque é constante no futebol brasileiro isso, sabe? O seu time é prejudicado, aí você vai, se revolta, faz um escândalo. Mas aí quando a arbitragem erra e favorece o seu time, todo mundo mantém um silêncio. Né? Isso é muito comum. E eu repito o que Cláudio falou aqui, tá? A arbitragem hoje não teve nenhuma influência no placar do jogo, nenhuma, 0, tá? Mas digamos que tivesse tido, tá? A gente precisa tratar o problema da arbitragem no Brasil, né? Para muito além dos clubes, de tal clube foi prejudicado, porque meu clube fez. O problema da arbitragem do Brasil, no macro, tá? No macro, é qualidade ou falta de qualidade. No macro é isso. Eu não estou falando que não é possível que alguém tenha se corrompido. Não é esse o ponto, não. Isso sempre pode acontecer em qualquer profissão. Tá? Eu estou falando que no macro, o que a gente precisa resolver, tá, a curto, médio e longo prazo é a qualidade da arbitragem, que prejudica a qualidade do jogo. É comum a gente ouvir aqui: poxa, velho, durante a tarde eu assisti um jogo da Premier League e agora eu estou vendo um jogo do Brasileiro e parece outro esporte. É comum ouvir isso. É comum ouvir isso. E por que é comum ouvir isso? Porque, devido à arbitragem, à mania de jogador, que é alimentado por arbitragem também, né, o jogo não anda, o jogo não segue. Isso é algo para a gente
debater e está para além da questão dos clubes, do clubismo. E eu não vejo dirigente de clube falar disso, não vejo. Tá? O que dirigente gosta de falar é que meu clube foi roubado. E aí eu vou na CBF pedir para que jogo do meu time não seja mais apitado por esse árbitro. O que é um absurdo. É como se eu estivesse direcionando a arbitragem. Tá? Para mim, não cabe que dirigente de clube vete árbitro nenhum. Tá? Nenhum. Eu estou falando isso hoje e se algum momento eu pedir para que algum árbitro seja vetado de jogo do Bahia, me cobrem. Eu não vou fazer isso, aviso previamente. Mas se por algum caso eu fizer, me cobrem. Porque eu não gosto disso. Tá errado. Não cabe a gente direcionar a arbitragem, dizer quem pode e quem não pode apitar. Tá? E a gente precisa resolver o problema de qualidade da arbitragem no Brasil. É esse o foco quando o assunto é arbitragem. E isso aí de hoje, na minha opinião, foi para tirar de foco mesmo a atuação muito ruim que o Grêmio teve hoje na Fonte Nova. Muito bem, né? E aí o Renato reclama da CBF e tal, mas os clubes também são incapazes de se entenderem e formarem uma liga, por exemplo, né? Então, estão reclamando de quê, né? Cada um olha só para o próprio umbigo, quando é beneficiado ninguém fala nada, quando é prejudicado tem esse show, né? Esse choro todo, enfim. É complicado resolver alguma coisa no futebol brasileiro. Mas vamos para o campo, vamos para o campinho do Bahia, meu caro Pedro Alves. Vamos analisar homem a homem aí, jogador a jogador do Bahia. Lula, com você, viu? Começando pelo Marcos Felipe. Tô feliz, velho. Tô feliz. Eu acho que vamos ter um campinho com muito verde hoje. Marcos Felipe, eu daria verde musgo, tá? Ele fez uma boa partida, não foi exigido pelo Grêmio, né? Esse é o ponto. Ele não foi exigido debaixo das traves pelo Grêmio. Mas quando ele foi exigido na saída de bola, ele se portou muito bem. A gente precisa elogiar. Muitas vezes em jogos anteriores ele errou a saída. Né? E eu já ouvi muita gente falar, é porque Marcos Felipe é ruim com os pés. Eu falava, cara, calma, ser pressionado é difícil. Imagine você sendo goleiro, ser pressionado é difícil mesmo. Faz parte errar. Faz parte errar. Né? O Bahia está tentando sair no chão e algumas vezes vai acontecer o erro. Claro, para goleiro é mais delicado, porque você errou, não tem mais ninguém atrás dele. Né? Não tem mais ninguém atrás dele. Mas Marcos Felipe ele tem um índice de acerto muito bom e hoje o índice de acerto dele foi 100%. Tá? 100% em saída. Não só ele, né? A linha de defesa do Bahia como um todo foi muito bem nessa saída pelo chão, muito bem. Foi exigido durante todo o segundo tempo e conseguiu sair e ter um campo livre para construir jogadas. Muito bem, vamos para a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Canu. Canu que, quando sai a escalação, né, a torcida preocupada, Canu de volta ao time titular, o Cuesta, uma cirurgia, né, no nariz, aí tá fora ainda, vai ficar um tempo fora, mas o Canu, segurou aí a bronca, meu caro Lula? Muito. Calou os críticos? Muito. Canu e Gabriel Xavier, eles tiveram atuações destacadíssimas hoje, tá? Foram atuações sem erros, tanto na marcação quanto na saída de bola, eles foram muito bem. Eu daria aos dois o verde mais brilhante, mais brilhoso. Eles fizeram uma excelente partida hoje na Fonte Nova. Canu, cara, eu tenho sempre um pezinho atrás quando a gente pega alguém para Cristo, né? Eu acho que isso tende a ser injusto. Muitas vezes tende a ser injusto. Eu acho que por mais que Canu tenha falhado, tenha sido inseguro em diversos jogos, eu cheguei a falar isso dele aqui no Inter e Bahia,
Cheguei a falar isso dele em outros jogos, muito inseguro. Mas Canu não é o jogador ruim que se pintou durante todo esse início de ano no Bahia. Tá? Eu acho que ele não é esse atleta. Claro, quando você erra aqui, erra ali, isso vai pressionando, isso mexe com a cabeça do atleta e acaba que muitas vezes ele não consegue realmente desempenhar bem, né? Ele entra em uma espiral muito ruim. Eu acho que isso aconteceu com o Canu e ele merecia o banco. Eu acho que Gabriel Xavier tem jogado mais do que ele mesmo, né? Mas agora que Cuesta não jogou e que a gente precisou de Canu saiu muito bem, né? E jogando pelo lado esquerdo, né? Em regra, ele joga pelo lado direito, onde o Gabriel jogou hoje. Mas foi muito bem Canu, foi muito bem Gabriel Xavier, uma partida excelente de Gabriel, tá? Também sem erros. Eu acho que eles dois merecem aí o melhor verde, né? De que fizeram excelentes partidas na noite de hoje. Muito bem, verde claro aí para Gabriel Xavier e Canu. Vamos para os laterais agora, Arias e Juba. Também foram muito bem, tá? Também foram muito bem. Arias, ele vinha me preocupando em alguns jogos passados, né? Ele fez algumas partidas muito ruins contra o Inter, que foi um dos jogos que eu comentei aqui. Ele tinha ido mal. Defensivamente, ele vinha deixando a desejar. Hoje, não. Hoje, Arias se saiu muito bem defensivamente, se saiu bem ofensivamente, poderia ter sido melhor. Eu acho que ofensivamente ele tem se precipitado em alguns lances de linha de fundo. Algumas vezes ele poderia buscar o cruzamento para a área pelo alto e ele tem escolhido quase sempre por baixo. Quando ele tentou por alto hoje, ele não foi tão bem assim. Mas pela participação defensiva, especialmente, tá? E como ele se apresentou também sempre para o ataque, eu vou dar para Arias o verde musgo, tá? Só não vai ter o verde mais brilhante aí, porque ele errou mais cruzamento do que acertou hoje. Mas foi uma boa partida de Arias, uma boa partida. Juba, por outro lado, eu acho que ele fez uma partida digna do melhor verde, tá? Juba também ajudou muito, muito bem na saída de bola e ofensivamente ele foi também útil. Ele não subiu tanto quanto Arias, e aí não é uma questão individual, né, mais coletiva. O Bahia, quando ele joga sem Biel, aí o Bahia jogou hoje 60 minutos sem Biel, o Bahia fica meio um pouco mais capenga para a direita, sabe? Porque o jogo é concentrado em Everton Ribeiro. Eu vejo que o Bahia tem um padrão. Eu espero que os adversários do Bahia não me ouçam. É uma das coisas que o Vitória percebeu e que o Vitória buscou anular em diversos clássicos, né? O Bahia tem um padrão. O Bahia, quando ele sai da linha de defesa para o meio campo, o Bahia busca Caio Alexandre. E Caio Alexandre já vira para tentar buscar Everton Ribeiro, sempre pela meia esquerda, né? Então o Bahia é um pouco capenga nesse sentido. O Bahia busca quase sempre a meia direita, perdão. O Bahia vai buscando a meia direita com Everton Ribeiro. E aí isso chama Arias para subir, né? Chama Arias para subir com uma frequência maior do que Juba. Então Juba acaba subindo menos. Mas acho que Juba, quando subiu, Juba deu conta do recado, né? Eu tô em dúvidas de qual verde eu vou dar para Juba. Eu vou dar verde musgo, só para não banalizar o verde claro. Eu vou dar verde musgo para Juba, com o detalhe de que ele fez uma partida muito correta, tá? Partida muito correta, com poucos erros. Bom, antes da gente passar para o meio de campo, Lula, tem uma pergunta do Felipe Sueiro. Ele pergunta se não daria para revezar o Arias com o Gilberto. Eu não sei se revezar, porque talvez dê a impressão de mesma frequência, né?
Colocar em algumas partidas, não. Mas eu não acho que utilizar sempre Gilberto hora. é um atleta que ele já mostrou no Bahia ano passado, quando ele chegou, uma capacidade muito grande de ajudar, né? Depois ele teve uma queda de rendimento, especialmente na fase defensiva. Mas eu acho que ele é um atleta que pode ajudar o Bahia e que o Bahia não deve abrir mão. O Bahia tem um jogo difícil contra o Criciúma na terça-feira pela Copa do Brasil, e é possível que o Bahia tire alguns jogadores que são considerados titulares, né? Talvez a área seja uma dessas peças. E aí o Bahia pode contar com o Gilberto. Assim, Gilberto é um atleta que tem história. Ele não. Ele veio do Benfica para cá. E ele não era um atleta desprezado no Benfica. Ele é um atleta que foi titular do Benfica, que a torcida gostava. E o Bahia trouxe para cá. Então, eu acho que o Bahia tem sim que usar Gilberto. Eu acho que é uma tendência que, dentro de uma sequência de jogos, em algum momento, a área saia, seja poupado um jogo e Gilberto jogue. Eu acho que o Bahia precisa usar o seu elenco e não pode ter medo, tá? Não pode ter medo de usar atletas como o Gilberto. Eu acho que o Bahia também não pode ter medo de usar sequer Cicinho. O Bahia precisa usar. Cicinho, no ano de 2024, quando ele foi acionado, ele foi bem. Ele fez um ano muito ruim em 23, muito ruim mesmo. Eu fiquei pensando até que não faria sentido ele seguir para 24, mas ele seguiu para 24 e quando ele foi chamado, ele contribuiu. Então eu acho que o Bahia, além de Gilberto, o Bahia pode usar Cicinho também. Esse ano o Bahia usou mais Cicinho pela esquerda, tá? O Bahia teve problemas pela lateral esquerda e acabou usando o Cicinho bastante pela esquerda e Cicinho deu conta do recado. Eu acho que é um atleta que o Bahia também conta e precisa contar. Eu particularmente, contaria com ele para essa rodagem que o elenco do Bahia precisa para não sobrecarregar, sabe? Para não sentir tanto peso dessa sequência de jogos. Bom, vamos para o meio de campo agora, começar com o Everton Ribeiro. É um jogador que está atingindo as expectativas, Lula? Veja, pesado, né? Porque depende das expectativas, né? Ele foi contratado e foi uma contratação que chamou a atenção de todo o Brasil. Então, se você partir por esse ponto de vista, talvez Everton Ribeiro esteja deixando a desejar. Mas se você acompanha Everton Ribeiro um pouco mais de perto, você viu que 23 já não foi um grande ano de Everton Ribeiro, né? Que ele perdeu o posto de titular absoluto do Flamengo. Ele muitas vezes foi banco do Flamengo em 23. Então ele é um atleta de 35 anos e que obviamente não tem o mesmo ritmo de antes, né? Então, particularmente, eu já esperava isso. Não acho que Everton Ribeiro fez um mau jogo hoje, não. Acho, inclusive, a assistência para o gol de Everaldo foi dele. Claro que eu acho que talvez o problema com Everton Ribeiro seja esse excesso de expectativa que muitos têm, né? Pela qualidade dele. Mas Everton fez uma boa partida. Everton é um atleta que eu repito, eu reclamo muito do Bahia sacrificá-lo para ele recompor linha de 4 no meio campo. Eu acho que isso é um desperdício, é um absurdo. Mas ele se entrega a isso. Rogério dá a ele essa função e ele faz isso. Hoje ele roubou bola. Ele brigou por bola no campo defensivo. Tá? Eu não olhei aqui o scout, mas na minha cabeça, assim, acho que ele, no mínimo, 2 desarmes ele fez. No mínimo 2. Tá? No jogo de hoje. Então eu tenho muito respeito por Everton Ribeiro. Eu acho que no todo ele fez um bom jogo. Talvez pudesse aparecer mais. Pudesse talvez ser mais incisivo, né? Não é nem aparecer mais, porque ele aparece sempre. Ele não se esconde, não. Mas ser mais incisivo. Acho que é isso que a torcida mais reclama dele, né? Talvez pegar uma bola livre na entrada da área, ajeitar e chutar. Né? E talvez isso seja o ponto que ele precise ajustar para
alinhar expectativa e realidade no Bahia. Mas eu acho que ele fez um bom jogo e eu vou de verde musgo, lembrando que ele deu assistência para o gol de Everaldo. Agora, Caio Alexandre. Caio Alexandre é um atleta fundamental do Bahia, tá? Ele ajuda a defesa nessa saída de bola, ele é até mais importante do que a área de Juba, por exemplo, nessa saída, porque, em regra, o Bahia sai com 3 jogadores, e aí Caio Alexandre é quem vem buscar a bola, né? E ele é o início dessa jogada do Bahia. Se você for buscar o gol do Bahia, as melhores chances construídas do Bahia, elas saem de Caio Alexandre, dando esse primeiro passe. E acho que hoje ele cumpriu muito bem isso. Mais uma vez, não daria a ele... eu não quero banalizar o melhor verde. Eu vou de verde musgo para ele. Ele fez uma boa partida. Vou adiantar aqui que no meio-campo eu só não vou dar nota positiva para Cauli, tá? Acho que Cauli esteve abaixo. Não é algo que me desespera, não é algo que me irrita. Eu acho que é um pouco da característica de Cauli, tá? Mas deixa eu voltar para a ordem aqui. Jean Lucas, também acho que ele fez uma boa partida. Quero dar verde musgo para ele. Sempre muito participativo. Ele sabe usar o corpo dele, não só sem a bola, mas principalmente com a bola, né? Ele é um atleta de passos largos. Ele consegue deixar o adversário para trás na qualidade e na imposição física também. Acho que ele foi fundamental para o Bahia hoje, para que o Bahia conseguisse se impor ao Grêmio e dominar o jogo. Muito importante. Mais um verde musgo. Cauli, eu vou dar um laranja, tá? Vou dar um laranja. Não, um laranja. É um laranja. Cauli, qual a questão de Cauli, tá? Ele é um atleta que ele é muito importante pro Bahia, e eu considero, inclusive, que o principal movimento que o Bahia fez, no mercado em 24, foi manter Cauli. De virem de fora, oferecerem milhões, oferecerem valores que, em qualquer situação, qualquer outro clube venderia a Cauli, e o Bahia segurou. Era o Bahia falando assim, eu não preciso, eu quero o atleta, quero contar com ele, tá? E eu não preciso de dinheiro neste momento. Não preciso. Tô lendo aqui Felipe Soeira falando que daria um amarelo pela bola na trave. Eu tô dando o laranja pela bola na trave, inclusive. Senão daria vermelho. Cauli, qual é a característica de Cauli que faz com que muitas vezes ele faça um mau jogo, né? Cauli, ele é um atleta que ele tenta. Ele tenta. E ele muitas vezes tenta a jogada mais difícil, a jogada mais complexa. E isso, naturalmente, incorre um maior número de erros, tá? Cauli tem isso. Ele é um atleta de muita qualidade, muito inteligente, né? E quando ele consegue acertar esse passe à frente, né? Quando ele consegue acertar esse último drible, ele clareia tudo, né? Então eu tenho paciência quando o Cauli faz um mau jogo, porque eu vejo nisso uma consequência, como uma consequência de uma qualidade dele, tá? É uma consequência de uma qualidade dele. Mas hoje Cauli errou mais do que a média. E por isso que ele vai de laranja. Acho que Cauli ficou abaixo. Assim como o Tassiano. Tassiano também ficou abaixo. Eu daria laranja para ele. Tá? Teve um lance que até foi dado impedimento no primeiro tempo.
E talvez se não tivesse dado impedimento, se ele tivesse feito o gol, talvez o juiz fosse ao VAR e desse falta. Na minha visão de arquibancada, o lance que originou ali foi falta para o Grêmio. Mas o fato é que, com a bola rolando, ele demorou demais para finalizar. Hoje ele demorou um pouquinho mais para tomar decisões, né? E por isso Tassiano não foi tão bem, e eu avalio ele um pouco abaixo do restante do time hoje, tá? Mas eu repito, acho que um jogo ruim ou 2 jogos ruins, até nos últimos jogos, acho que Tassiano não tem rendido tão bem. Mas acho que ele tem muita moral. Comigo ele tem muita moral. Tassiano é um atleta que se dedica o tempo todo, que corre o jogo todo. Mais uma vez ele correu, não é por falta de empenho, sabe? Não é falta de empenho. Às vezes eu me incomodo em arquibancada quando o jogo do Bahia não entra, ou porque o jogo do Bahia não é tão incisivo, e a galera começa a falar de raça, de falta de vontade. Não é isso, eu não vejo isso. Eu acho que são atletas que se dedicam. Como eu falei aqui agora há pouco, Everton Ribeiro, ele é um atleta que ele não consegue mais executar com tanto, como eu posso dizer, com tanta intensidade algumas coisas, mas ele se esforça para realizar as coisas, né? Eu acho que não é isso que falta, muito menos a Tassiano. Tassiano é um atleta que se dedica e que corre o campo todo, o jogo todo. Onde você escalar, onde você precisar dele, ele vai estar lá desempenhando e se esforçando. Mas para mim hoje Tassiano é laranja. E para completar os titulares, Everaldo, Verde Musgo. Teremos o terceiro Verde Musgo. Eu tô evitando banalizar aqui o Verde, né? Tô evitando essa banalização do melhor Verde. Mas e por mais que Everaldo tenha me incomodado em alguns lances pós-gol, né? Ele errou 2 inversões de bola. Eu vou dar essa moral para ele aqui, porque eu sou muito crítico dele, né? Sou muito crítico de Everaldo. Mas eu preciso ser justo. Everaldo, quando ele entrou no Bavi, não só Biel, mas ele também mudou o jogo. Tá? Mudou o jogo. E ele tem feito pelo Bahia algo diferente que talvez ele não tenha feito durante a carreira dele. Não posso cravar, com certeza, posso até estudar isso aí depois. Mas ele tem feito uma função de atacante pela beirada, né? E ele, por incrível que pareça, eu acho que ele tem rendido melhor nessa função de atacante pela beirada do que ele estava rendendo como 9 antes, como 9 fixo, né? Eu acho que ele tem uma dificuldade com, por exemplo, parede, com o pivô, né? Ele não consegue, apesar dele ser alto, ser forte, ele não consegue executar isso tão bem, né? Mas como atacante de beirada, ele tem conseguido mostrar qualidades que eu não via com tanta força nele, né? Eu lembro que ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Inter, que o Bahia perdeu, e ele teve uma chance perdida até, mas ele conseguiu girar muito bem sobre o zagueiro, ali pela meia direita, invadiu a área, finalizou, não sei se foi travado, se ele finalizou errado, não ficou claro para mim. Mas foi uma boa jogada e aquilo me acendeu alerta. Quando ele entrou no Bavi, e ele entrou bem, ele não foi só o lance do golaço que ele fez, mas ele entrou bem, ele entrou ajudando na dinâmica da equipe, né? na intensidade da equipe. Hoje ele ajudou também nisso, né? Não foi apenas o belo gol que ele fez, um belíssimo gol que ele recebe de Everton, corta o zagueiro, bate de esquerda, que não é a dele. Eu vou dar o melhor verde para Eve.
é até uma forma de eu me desculpar pelas várias críticas que eu já dirigi a ele. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas quando o Bahia trouxe Everaldo aqui, eu estava em uma discussão pré-temporada em 2023, aqui pelo 45 minutos, e muita gente estava elogiando Everaldo, eu fiquei aqui sorrindo. E aí falaram, Lula, por que você está sorrindo? Eu falei, porque eu não gosto do atleta. Né? É um atleta que eu não curto muito como característica. E quando se especulou o nome dele no Bahia, eu fui buscar como ele estava no Japão. E os números dele nos últimos anos no Japão não estavam bons. Ele chegou a ser banco do time que ele estava lá, um time de meio de tabela, né? Ele foi banco desse time. E eu fui contra o Bahia trazer o atleta. E estava sendo contra também a manutenção dele para 2024. E ele está queimando a minha língua. Ele está se provando um atacante útil. Se não para começar o jogo, mas para ajudar o Bahia em um segundo tempo. Né? Eu acho que o Bahia vai fazer essa rotação muitas vezes, vai jogar Everaldo, vai jogar Biel, vai jogar Ademir, o Bahia vai fazer algumas mudanças. E Everaldo vai ser muito utilizado porque ele é útil mesmo. Né? É uma volta atrás que eu estou dando em opiniões minhas, que eu achava que ele não seria tão útil. Mas ele tem mostrado o contrário, inclusive nessa coisa dele conseguir desempenhar bem como atacante de beirada. Falar um pouquinho Lula, que... antes do seu... não, isso mesmo. Antes do pódio, né? Vamos deixar o pódio para o final. Fala sobre os jogadores que entraram em campo, né, no segundo tempo. Alguns jogaram mais, outros menos. Se você quiser deixar alguns sem nota, os que entraram muito para o final ali, à vontade. Cara, Biel mais uma vez entrou bem. Tá? Inclusive, a melhor chance do Bahia no segundo tempo, chance de Everaldo também, tá? Foi uma jogada construída por Biel. Biel entrou muito bem. Cara, pode dar o melhor verde para Biel. Seria injusto eu dar aqui o verde musgo só porque ele não jogou o jogo todo, né? Mas ele foi muito bem. Ele não cometeu erros. Ele contribuiu para melhorar o Bahia, né? Então acho que cabe aí. Não vou colocar ele em pódio nem nada, mas acho que cabe esse melhor verde para ele. Cara, Carlos de Pena, eu vou de amarelo, tá? Eu acho que ele entrou, jogou um período bom de tempo. Participou positivamente em alguns lances, mas também errou algumas coisas. Eu vou de amarelo para ele, tá? Rezende e Ratão jogaram pouco tempo, se não me engano, 10 a 15 minutos. Não jogaram muito tempo, não, talvez 15 minutos, né? Rezende entrou bem, eu acho que ele ajudou no período que ele entrou. Queria ressaltar isso, mas eu acho que a participação não foi tão relevante para eu dar uma nota. Ratão também jogou a mesma quantidade de tempo de Rezende. Diferente de Rezende, eu acho que Ratão me incomodou em algumas coisas. Eu acho, na verdade, que Ratão precisava mesmo de oportunidade, né? Ele é um atleta que eu tenho também diversas críticas. Outro atleta que, quando veio, eu torci meio a boca. E ele realmente não vem jogando bem. Ele não me agrada. Mas, quando você olha para os números, Ratão é um cara que tem números bons no Bahia, né? Ele joga pouco. E no pouco que joga, ele faz gol. Ele dá assistência. Ele participa. E eu já vinha achando um pouco ruim o fato de que o Rogério Ceni não estava dando oportunidade a ele no segundo tempo, tá? Porque um atleta que, beleza, ele tem as deficiências técnicas dele, mas um atleta que, quando entra, ele faz um golzinho, ele dá um passe, sabe? Ele precisa
ter oportunidades, né? E eu achava que Ratão precisava mesmo ter oportunidades. Quando ele entrou, eu fiquei feliz. Mas durante o jogo me incomodou em algumas coisas. Ele perdeu uma boa oportunidade. O goleiro Rafael do Grêmio fez uma defesa, mas a bola foi em cima dele. A finalização de Ratão. Também não vou dar nota. Eu só queria pontuar que talvez, se eu fosse dar, seria um pouco mais negativa do que positiva, assim como o Rezende seria um pouco mais positiva do que negativa se eu fosse dar nota a eles. Eu quero falar também de Rogério Ceni, tá? Ademir, faltou o Ademir. Ademir. Tá, perdão. Ademir jogou mais ou menos a mesma quantidade de tempo de Rezende e Ratão. Eu não vou dar nota, não. Não vou nem fazer o que eu fiz com Ratão e Rezende. Porque Rezende eu falei que nas participações eu gostei, Ratão falei que nas participações eu não gostei tanto. Ademir eu vou deixar passar batido, ele é médio na não avaliação. Bom, quer ir para o Rogério Ceni ou para o pódio? Rogério Ceni depois a gente faz assim, o pódio. O cara já apanhou muito aqui, né? Mas quando o time desempenha coletivamente bem, como o Bahia desempenhou hoje, eu acho que não tem outra opção se você não der o melhor verde. Acho que a melhor o melhor sinal de trabalho de um treinador, tá, é quando o time desempenha bem coletivamente. Às vezes eu fico vendo as análises muito perdidas em escalação e substituição, que, claro, são muito importantes, não estou querendo tirar o peso, mas eu acho que mais importante que isso é o desempenho geral da equipe. É o que diz se a equipe está sendo bem treinada no dia a dia. E hoje o Bahia mostrou resultado de seus treinos. Isso é mérito de Rogério Ceni. Essa escalação é basicamente o mesmo time que o Bahia tem jogado. Ele tirou Ademir, botou Everaldo. Como eu falei, eu acho que é uma tendência do Bahia esse ano, tirar um jogador, botar outro. Sabe, eu não vou ficar contestando essas escolhas pontuais de Rogério Ceni esse ano, porque ele vai fazer isso. Ele vai rodar jogador. O Bahia montou elenco para isso. A gente pode achar ruim uma escolha da diretoria aqui ou ali, mas o Bahia montou elenco para ser usado e ele vai usar. Né? Então, eu não consigo dizer hoje, cravar hoje, que Everaldo é titular. Acho que Everaldo é um dos atletas que volta e meia estará no time titular do Bahia. Assim como o Biel é um jogador que volta e meia estará. Ademir é um atleta que volta e meia estará. Ele tem mostrado isso. Né? Rezende é um atleta que volta e meia estará no time titular do Bahia. Mas é isso. O resumo é que o Bahia foi muito bem coletivamente e que, por isso, Rogério Ceni merece o melhor verde. Bom, vamos para as medalhinhas agora, viu, Lula? Você deu 4 verdes claros, né? O verde mais valioso, mas temos 3 medalhas. Faça o seu pódio. Cara, foi uma atuação assim excelente da dupla de zagueiros, cara. Eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Eu vou de Canu, cara. O desempate não é porque eu realmente acho que eles foram muito iguais. Mas uma coisa é você entrar em campo com o apoio total da torcida, que é o caso de Gabriel. Outra coisa é você entrar em campo com o peso da desconfiança, que foi o caso de Canu. Sabe? Eu vou dar o primeiro lugar para Canu, o segundo lugar para Gabriel, tá? E o terceiro para Everaldo. Pronto, fechado aí o pódio. Meu pódio é esse. E eu queria, assim repetir, tá? Atuação coletiva do Bahia muito boa, atuações excelentes aí de Marcos Felipe, Arias, Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre, atuações muito boas. Eu poderia
dar o melhor verde para todos aí, mas eu acho que se eu colocar, eu igualo atuações que não foram iguais, sabe? Então, se a referência aqui é uma atuação muito boa, de nota altíssima de Canu e Gabriel, eu preciso diferenciar um pouquinho na cor atuações que foram também muito boas, mas que foram abaixo, né? Mas eu queria pontuar isso. Atuações muito boas de grande parte do time do Bahia. Eu só excluo aí Cauli e Tassiano hoje. Muito bem. Cláudio, esse Bahia que pega o Criciúma, né, na terça-feira pela Copa do Brasil. Em casa, esse Criciúma que fez 4-0, né, no Vasco. Então, tá invicto, né, no Campeonato Brasileiro, não perdeu nenhum jogo ainda. Um bom teste, né, pro Rogério Ceni e os seus comandados. É um bom teste em outro tipo de competição, né? Outro formato. Outro formato de competição. Lula ficou logo já com essa cabeça, né, Lula? Rapaz, eu fico assim, não é que eu queira dizer que o Bahia não tem um adversário acessível, não. É um adversário acessível. Mas quando eu olho que tinham 16 equipes no outro pote, né, que apenas 4 eram da Série A e que o Bahia pegou um justamente da Série A, fico pensando, não é possível, velho. É muito azar, bicho. É muito azar. E o Bahia pegou o Criciúma, que hoje deu 4 no Vasco. Eu vi o segundo tempo e, pelo menos pelo segundo tempo, foi de total domínio do Criciúma, né? É um adversário perigosíssimo e, repito, acho que tem uma tendência de Rogério poupar um ou outro jogador na terça-feira. Isso me deixa ainda mais preocupado. Não que eu acho que ele não deva poupar, às vezes é uma questão de necessidade física, mas que me preocupa, porque, querendo ou não, o nível técnico cai, né? Pois é. O primeiro jogo em casa, né, vai ter que fazer um resultado seguro, porque é sempre muito chato e muito difícil jogar lá no Heriberto Rios em Criciúma.